Muito boa tarde, o meu nome é Carlos Costa e eu vou dar início ao webinar relativo ao programa OpenBeam Lightning. Vou começar por fazer uma breve apresentação de o que é que consiste este programa. Portanto, é um programa que permite fazer a modelação BEAM de instalações de proteção contra descargas atmosféricas através de para-raios com dispositivo de ionização não radioativo, designado PDI, e é uma aplicação que está integrada no fluxo de trabalho OpenBeam através do ficheiro standard IFC. É uma aplicação gratuita, portanto a sua descarga pode ser feita através da plataforma Beam Server Center, que vou mostrar mais adiante como é que podemos fazer esta descarga. E pode-se dizer também que é um programa que faz então o cálculo, verifica e descreve a instalação de segurança, incluindo todos os elementos que a compõem. Uma pergunta que se costuma colocar, portanto, e o que está na origem destes dispositivos de proteção é, portanto, porque é que eles existem? É porque existem relâmpagos. E como é que se formam esses relâmpagos? Dentro das nuvens existem bruscas correntes de ar que geram fricção entre as gotas de água e o gelo e que levam à formação e aglomeração da eletricidade estática. No topo dessas nuvens vão-se acumular cargas elétricas positivas e na zona inferior as negativas. Portanto, quando a uma determinada altura a acumulação de cargas negativas atinge um valor elevado, gera-se uma descarga elétrica sobre a aparência de raios, portanto, visíveis como relâmpagos luminosos, dirigidos para o interior ou para a área superior da nuvem ou mesmo para o Sol. Portanto, e depois é quando atingem os edifícios. A proteção contra as descargas atmosféricas dos para-raios tem como função a proteção de edifícios, bens e pessoas. Portanto, e tem 4 objetivos básicos. O primeiro é capturar o raio, o segundo, conduzir a corrente do raio de forma segura até à Terra, dissipar essa corrente do raio na Terra e proteger contra efeitos secundários do raio. Quais são os principais elementos que compõem um sistema de proteção? Portanto, é um sistema de captura, nós podemos chamar de captor, o condutor de descida ou baixada, a instalação de ligação à Terra e depois temos também as chamadas instalações secundárias, portanto são instalações de proteção contra sobretensões e outras medidas também que possam minimizar esses efeitos destrutivos do raio. Fazendo também um enquadramento normativo e legislativo, a norma portuguesa relacionada com este assunto é a NP 4426. Portanto, proteção contra descargas atmosféricas, sistemas com dispositivo de ionização não radioativo. O que é que esta norma faz? Regula a instalação e inspeção e também quais os edifícios ou serviços que têm de estar protegidos contra descargas atmosféricas. E estes sistemas de proteção têm tido uma evolução tecnológica de grande relevo, o que inclusivamente originou a revisão da norma. Esta NP 4426 existe, portanto, a primeira norma, digamos assim, é de 2003, mas em 2013 houve necessidade de haver uma revisão, bem como a introdução de outras normas, uma delas também a norma angolana NA 33, de 2014 neste caso. Por curiosidade, por exemplo, nesta norma em 2013 passou a ser obrigatória a execução de 2 baixadas por para-raios. A instalação no caso de para-raios com dispositivo de ionização deve seguir então, no caso em Portugal, a NP 4426, mas existem outras, portanto, como a norma angolana, a 33 de 2014, a norma espanhola, a 21.186, assim como outras equivalentes, por exemplo, na França, a NFC 17, a 102. Não existe uma norma internacional ou europeia específica para este tipo de para-raios com este dispositivo de ionização. Portanto, existem série de normas europeias que são as 62.305, mas não trata esta tecnologia de para-raios. E por esse motivo foi necessário então a tal revisão da nossa NP 4426
portanto foi mesmo essencial para fornecer requisitos de concessão de um para-raios com um dispositivo de avanço de ionização, bem como as regras de instalação de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, mediante este dispositivo, esta tecnologia. A nossa norma portuguesa, como é que avalia a necessidade ou a obrigatoriedade da instalação de um sistema de para-raios deste tipo? É avaliado um risco, portanto um risco é um valor médio anual de perdas provável, e dentro desse risco são avaliados, portanto, 4 tipos. Portanto, risco de perdas de vidas humanas, risco de perdas de serviços públicos, risco de perdas de bens culturais antigos e risco de perdas de valores económicos. Mediante a avaliação destes riscos, segue-se um procedimento e temos um valor de risco calculado, que é comparado com um valor de risco tolerável e se esse risco for então menor ou igual que o risco tolerável, a proteção de descargas atmosféricas não será necessária, mas se esse risco for maior que o risco tolerável, devem ser então adotadas medidas de proteção de modo a reduzir o risco a um valor menor ou igual que o risco tolerável para todos os riscos aos quais o objeto está sujeito. Fazendo um paralelismo também com a norma angolana, esta, digamos que é mais direta, portanto, obriga a proteção de todos os edifícios públicos, edifícios com mais de 25 metros de altura, qualquer estabelecimento comercial ou industrial com mais de 500 metros quadrados, e estes sistemas de proteção passaram a ser de inclusão obrigatória nos novos projetos de construção e ficaram proibidos também o uso de para-raios com dispositivo de ionização, mas neste caso radioativos. Temos aqui um sistema de proteção de um para-raios com dispositivo de ionização não radioativo. Então, basicamente, como eu já referi, os sistemas de captação, os sistemas de baixada e as redes de terras. Portanto, são os 3 grandes grupos constituintes. Mas dentro deles, então, temos sistemas, temos elementos portanto, acessórios e algumas regras, vou referir só aqui algumas, não adianta estar a referir todas, em que se deve ter atenção quando se faz uma instalação deste tipo de sistemas. Por exemplo, o para-raios tem de ficar pelo menos 2 metros acima de qualquer outro elemento dentro do seu raio de proteção. Portanto, é um dos requisitos que deve estar presente. Cada para-raios também deverá ser ligado à terra por 2 baixadas, portanto, situadas no exterior da estrutura. Estas devem ser preferencialmente por fachadas distintas ao edifício. O condutor de baixada deve ser instalado de forma a que a sua trajetória seja o mais direta possível, ou seja, devem-se evitar mudanças de direção bruscas ou subidas, portanto, todas com raios de curvatura menores que 20 cm. E posso referir também já agora na rede de terras, que realiza-se uma tomada de terra por cada condutor de baixada, portanto, e estas redes de terra devem estar, salvo absoluta impossibilidade, sempre orientadas para o exterior do edifício, né? Neste caso vem aqui nesta figura. O PDI deve estar, portanto, o para-raios com um dispositivo de ionização não radioativo deve estar preferencialmente instalado na parte mais alta da estrutura, do objeto a proteger. Estes para-raios caracterizam-se por emitir um traçador ascendente contínuo antes de qualquer objeto, dentro do seu raio de proteção. Portanto, as normas que eu referi anteriormente definem esta característica, ou tem lá um parâmetro, que esta característica define-se ou é denominada por eficácia de um PDI, ΔT. Vamos ver que é um parâmetro que nós temos que introduzir mais adiante no programa. Portanto, é a diferença em microsegundos entre o tempo de emissão do traçador ascendente de um elemento captor e de um elemento captor de haste simples, medido nas condições definidas na norma. Portanto, é caracterizado então pela eficácia, não é? Um PDI, e é determinado através de um ensaio de avaliação. E este ensaio vai referido no anexo C da NP 4426. O valor máximo do ΔT permitido é 60 microsegundos, mesmo quando o valor dos ensaios der superior ou for superior.
O programa que vamos mostrar, ele determina o raio de proteção, portanto, usando a formulação aqui apresentada. Basicamente existem duas fórmulas, uma para um H maior ou igual que 5 metros e outra para um H compreendido entre 2 e 5 metros, em que o H corresponde à altura da extremidade do para-raios relativamente a um plano horizontal do ponto mais alto do objeto a proteger. E R é o raio de proteção do para-raios para a altura H considerada. Seguidamente vou então iniciar o programa e passarei a apresentar os seguintes conteúdos. Vou fazer uma breve apresentação da plataforma, portanto como é que se pode fazer a descarga do OpenBeam Lightning. Vou abrir, neste caso falo aqui de criação, mas eu vou abrir já um modelo criado no FC Builder. Vou exportar este modelo para o Beam Server Center. Vou fazer a criação da obra no OpenBeam Lighting. Portanto, vou importar a geometria criada no FC Builder. Depois vamos ver as listagens e desenhos obtidos. E farei depois também então a exportação do OpenBeam Lighting para o Beam Server Center, portanto com a criação e a publicação dos cheiros GFCs, PDFs e os GLTFs. Eu já tenho aqui então o UFC Builder. Portanto, o UFC Builder que eu vou iniciar é um programa que faz parte do menu geral do SIP, mas como referi há bocadinho, portanto, quer o UFC Builder, quer o OpenBeam Lighting são programas que fazem parte da Store, portanto, e são gratuitos. A sua descarga pode ser feita aqui a partir do Beam Server Center. Podemos filtrar, neste caso, pela modelação e até por aqui a parte das instalações elétricas e encontraremos os programas relacionados, neste caso o FC Builder está aqui e o OpenBeam Lighting estará aqui, portanto é só clicar e fazer a descarga e a instalação. Vou então iniciar aqui, já temos aqui o nosso modelo no UFC Builder. Portanto é um modelo que nós temos vindo a usar nos nossos webinars, um edifício de escritórios, em que eu vou fazer então a sua exportação e neste caso vou criar um projeto novo. Podia selecionar já um projeto, neste caso vou criar aqui um projeto novo, vou-lhe chamar webinar e pode ser o dia 2, o dia 12. O tipo de projeto, portanto estamos num curso ou seminário, neste caso um webinar. A visibilidade, portanto não visível e a gestão de pedidos de colaboração também fechado. Fazer aceitar. Portanto, vou exportar este modelo, assim juntamente com as máscaras, para a minha plataforma Beam Server Center. Portanto, a exportação foi finalizada. Podemos inclusive ver nos projetos na plataforma Beam Server Center se já existe lá aqui está, portanto, o webinar. Podemos ver também a importância do sincronizador está ativado, portanto está, e neste caso vamos só esperar que o ficheiro, ou os ficheiros neste caso, subam à plataforma. Ok, já estão aqui a subir. Ok, podemos ver aqui a evolução. Ok, já subiram. Podemos inclusive fazer aqui um refresh na página. E até, portanto, o webinar. Cá está, ele vai mesmo por início. Em termos de ficheiros, ok, já temos aqui o nosso modelo. O ficheiro é assim como as plantas que eu mandei exportar, assim como o ficheiro de visibilidade que permite a visualização do 3D aqui no Beam Server Center, que é o GLTF, que nos permite ver aqui o 3D exportado. Posto isto, vou iniciar então com o programa OpenBeam Lighting. Portanto, o programa OpenBeam Lighting pode ser iniciado a partir, portanto, neste caso não faz parte do menu geral do SIP, portanto ele é instalado, a descarga é feita do Beam Server Center e depois é instalado e ficamos com um ícone
no ambiente de trabalho para iniciar o programa. Portanto, vou-lhe também chamar o webinar 12, vou passar à frente da descrição. Neste caso vou selecionar o meu projeto e neste caso será o nosso webinar 12. Okay, faço então aceitar. Já temos aqui então o nosso modelo. Aceitar novamente. E o modelo do FC Builder é então importado aqui no OpenBeam Light. Temos aqui acesso aos vários pisos. Aqui o nosso modelo 3D. Podemos até, vou só desativar aqui no modelo BIM os edifícios próximos para ficarmos mais aqui com um 3D mais limpo. E podemos então começar, antes de introduzir aqui os dados, definir os parâmetros gerais para a obra. Portanto, nos parâmetros gerais temos que definir então aqui a distância ao centro da esfera D. Portanto, isto é com base no risco calculado, que em função do risco vamos ter vários níveis de proteção e temos que escolher então o nível de proteção. Neste caso é o nível de proteção 1, portanto, é só fazer aceitar e as verificações que queremos que sejam efetuadas. Se queremos que exista então um número mínimo de condutores de baixada por cada para-raios com dispositivo ionizante não radioativo quando a projeção horizontal do condutor for superior à projeção vertical. Se queremos requerer um número mínimo de 2 condutores de baixada por cada para-raios quando a altura da estrutura a proteger for maior que uma altura limite que seja aqui definida. E se também quero definir o número mínimo de caixas de tomada de terra, portanto este número mínimo é em função de um tipo de terreno. Neste caso podemos dizer que estamos perante um terreno de argila semidura, em que o número mínimo é 2. Definidos os parâmetros gerais e verificações gerais, temos então de criar os tipos de para-raios. Para criar um tipo de para-raios, portanto, usamos aqui a opção mais, podemos definir aqui uma referência e um código, ou então, neste caso eu já tenho um criado em biblioteca e vou importar, neste caso será um para-raios com a referência AT 2515. Qualquer para-raios que aqui introduzam podem sempre exportá-lo e adicionar a uma biblioteca, uma pasta que queiram no vosso computador e depois fazer o que eu fiz agora, importar, portanto ele fica disponível para seleção. Neste caso é um para-raios com um comprimento de 3 metros, com o tal ΔT, o tempo de avanço no dispositivo de 15 microsegundos, em que neste caso admite o número máximo de antenas 4 e uma diferença máxima do número de caixas atribuídas às diferentes baixadas 1. Isto são verificações que ele vai fazer juntamente com estas que acabamos de definir há pouco. Faço então aceitar e estamos neste momento prontos a introduzir os elementos. Eu vou só ativar aqui, portanto, eu vou-me situar na cobertura, mas vou ativar também a arquitetura do piso 4. Isto porque eu vou ter que fazer aqui uma derivação e assim consigo ver onde é que estou a fazer o traçado. Portanto, posso começar por colocar aqui um condutor vertical. Portanto, vou colocá-lo sensivelmente aqui, em que ele vai me pedir, portanto, neste caso vou só fazer da cobertura até ao piso 4. Aqui é indiferente dizer qual é o grupo inicial e final. Portanto, tanto poderia dizer que cobertura e aqui piso 4 como piso 4 cobertura. Portanto, neste caso o programa, desde que a instalação depois fique ligada, não é importante. Portanto, coloquei aqui o meu condutor vertical, vou colocar aqui um condutor horizontal, okay? E agora aqui o meu para-raios. Vou colocar aqui um para-raios, unicamente tenho que dar uma referência ou não e selecionar o tipo de para-raios. Quando eu coloco um para-raios, o programa pergunta-me sempre se eu quero relativamente a uma cota relativa ao plano onde estou, ou absoluta. Absoluta é relativamente ao piso 0. Neste caso, vou colocá-lo relativamente à cota 0 ou piso onde eu estou.
A qualquer momento posso sempre fazer aqui um refresh do 3D e consigo ver o traçado aqui no canto inferior esquerdo do traçado que eu estou a fazer. Vou continuar, portanto, vou descer para o piso 4 e vou fazer então aqui a condução com mais um condutor horizontal, mais um condutor vertical, ok? Em que, neste caso, vou desde a minha cota final, que será um piso 4, até ao piso 0, ok? Posso aceitar e, neste caso, vou-me situar no piso 0. No piso 0, o que é que eu tenho que colocar? As caixas das tomadas da terra. Portanto, relativamente a uma cota relativa ou absoluta, neste caso relativa, portanto, relativamente ao piso 0, e vou colocar então aqui uma caixa, aqui outra, neste caso temos que ter no mínimo duas, não é? Mediante o tipo de terreno que escolhemos, e depois também então a ligação à tomada da terra, portanto pode ser a tomada de terra do edifício, e unimos então com um condutor horizontal. Posto isto, podemos então fazer o cálculo. Claro que se eu quisesse outra baixada, portanto era repetir o processo e fazer exatamente o que fiz aqui. Portanto, fazer aqui um refresh no 3D, portanto o 3D já aparece aqui disponível, tanto pode ser visto aqui como cá em cima no canto superior direito. Já me aparece aqui o volume de proteção, ok? E em planta conseguimos consultar o raio de proteção que o programa calcula ao nível dos diferentes pisos. Portanto, tem alturas diferentes, vou tendo raios diferentes. Tenho acesso também às listagens. Portanto, o programa gera uma pequena listagem, mas onde justifica a proteção, onde me discrimina o tipo de para-raios, o comprimento e então o tal ΔT. Estas listagens podem ser exportadas num destes formatos, assim como eu posso também obter desenhos. Portanto, estes desenhos, paralelamente ao que já acontece com os outros programas da SIP, portanto, é só acrescentar, neste caso, vou definir aqui uma escala, e o programa gera-me então desenhos que podem ser com as diversas legendas, não é? Podem ser imprimidos ou exportados, neste caso, por um ficheiro DWG. Esta informação também pode ser exportada para a plataforma, e então, se eu fizer aqui a exportação, o programa vai exportar para o BIM Server Center a informação. Portanto, eu vou só fazer aqui um refresh. Cá está. Temos então na plataforma ao nível de ficheiros. Portanto, já tínhamos exportado o IFC do modelo, não é? Mas agora, além do modelo, temos a nossa instalação do BIM Lighting juntamente com a listagem em PDF e o GLTF da vista 3D com o volume de proteção. Em género de conclusão, podemos então dizer que, dada a necessidade de garantir a segurança das pessoas e animais, o valor do edificado, assim como o recheio do mesmo, e considerando a disponibilidade que atualmente existe em diversas soluções técnicas e tecnológicas de proteção das infraestruturas contra os efeitos de um raio, cada vez mais se justifica, além das situações em que por lei seja obrigatório, a instalação de sistemas de proteção contra um raio. No entanto, neste caso, quando falamos de uma casa em particular, uma moradia, é o proprietário da mesma, portanto, dado que o risco
associado pode não ter, na maioria dos casos não tem a obrigatoriedade, não existe essa necessidade, fica, digamos que, na sua decisão se deseja ou não optar por fazer uma instalação de um sistema de para-raios exterior. Com isto, dou assim por finalizado o webinar relacionado com o programa OpenBeam Lightning.